Graça e paz. Que dia especial é hoje, não? Que fim de semana especial estamos vivendo, as programações, as homenagens, e eu acho que é um tempo muito gostoso para as mães, apesar de que ser mãe não tem dias, né? Ser mãe é todo dia, e todo mundo aqui tem uma mãe. Algumas vão se tornar mães e não tem como fugir dessa realidade, não tem como fugir de estar perto de uma mãe. Mãe está em todos os lados, estão presentes por todos os lados. E até mesmo quando a gente perde a nossa mãe, quando a gente não tem a nossa mãe de sangue ali perto, Deus sempre prepara alguém para estar naquele lugar. Alguém que tem um abraço de mãe, um aconchego de mãe. E eu gosto muito, isso não é bíblico, assim, não está na Bíblia, não estou tirando da Bíblia, mas eu gosto muito daquela frase que se escreve mãe, mas se diz amor. E pensando num dia especial, num tempo tão especial, me lembrei de uma mãe muito importante nas Escrituras. Uma mãe que, com a sua atitude, claro que dentro do propósito de Deus, da ação de Deus, dentro de uma ação direta de Deus, mas uma mãe que, com a sua atitude, mudou a história de todo um povo, de toda uma nação. E é uma mãe que, quando a gente olha para essa atitude dela, que revoluciona a história, ou permite a revolução da história de uma nação, o seu nome nem mesmo foi citado. O que acontece algumas vezes, né? As mães fazem tanto e às vezes a gente esquece até mesmo de colocar o nome delas ali. Mas o seu papel, a sua função, a sua atitude, a sua influência, o seu amor, o seu legado, ele está lá. Vamos olhar para uma mãe que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2. Livro de Êxodo, capítulo 2. Já vou dizer o nome dela, é Joquebede. E é a história de um dos personagens mais icônicos das Escrituras. Não sei se vocês já ouviram falar um tal de Moisés. Sim, a mãe de Moisés. Vamos olhar para ela hoje. O texto diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei.
Quanta coisa num texto só, num trechinho. Faraó estava percebendo que o povo hebreu estava crescendo e se multiplicando, de maneira que o seu povo estava se tornando muito forte. E mesmo sendo eles escravos no Egito, Faraó começou a temer, e este é um segundo momento em que ele bate um decreto que acabaria com os meninos. E ali todo menino deveria ser morto. Todo menino nascido de hebreia. E essa mãe, ela tomou algumas atitudes para salvar a vida do seu filho, que depois libertaria o seu povo da escravidão no Egito. A primeira coisa que a gente vê é que Joquebede, ela, perdão da expressão, porque eu não quero diminuir, mas nada mais é do que uma mãe. A gente olha para aqui, a gente vê uma mãe que é uma mulher de coragem, a gente vê uma leoa, a gente vê uma mulher que olha para o seu bebê, e a palavra diz que vendo que ele era formoso, e agora eu vou falar uma coisa e as mães vão ficar nervosas, mas minha esposa não está perto para ouvir, então estou perdoado. Elas nascem com carinha de joelho. Esse formoso aqui, tudo bem que são os joelhinhos mais lindos do mundo, tá? Não tem joelho tão bonito. Eu falei isso para minha esposa, que a nossa filha ia ser o joelhinho mais bonito naquela maternidade, eu quase apanhei. Mas brincadeiras à parte, não está dizendo que ele era formoso de beleza, mas quando está falando, viu que era formoso, está dizendo, viu que essa criança tinha chance de viver, que essa criança tinha saúde, essa criança tinha condições de se desenvolver, de crescer. Era uma criança que, se não fosse o decreto, certamente viveria. Aí está a formosura, ela olha para a pele do seu bebê, ouve o choro dessa criança e diz, ele pode viver. E toma uma decisão, ele vai viver. Essa mãe, ela naquele momento, ela sente o ímpeto e busca a coragem das forças que qualquer mãe que está aqui me ouvindo sabe, para fazer que o seu filho viva. Ele tem chance de viver, eu preciso fazê-lo viver, ele é formoso. E aí, ela faz algo que é praticamente impossível. Ela esconde um bebê por 3 meses. Mães que já tiveram um bebê aqui. Eu não vou falar dos pais, porque às vezes a gente perde um pouco. Às vezes tem mães que olham para os seus maridos, que vão trabalhar o dia todo e nem acordam eles de madrugada. E às vezes a gente não vê o tanto que uma criança chora, grita. Ou uma criança com cólica. Ou uma criança que não está com a mamada efetiva. Os berros de desespero. Criança faz barulho. Criança demanda. Essa mulher teve a coragem de enfrentar um decreto de Faraó, que poderia pôr a sua própria vida em risco, para salvar a vida do seu bebê. E deve ter feito coisas mirabolantes, que a Bíblia não fala, e que talvez a gente não consiga nem imaginar, porque a gente não conhece a estrutura das casas, a gente não está falando de uma realidade em que a gente tem ali janelas anti-ruído, não, a gente está falando de uma realidade que você não tem nenhuma cobertura na janela, você tem uma abertura numa parede. O que essa mulher deve ter feito em cada choro, em cada grito, em cada momento em que ela precisava alimentá-lo,
Mas tinha que fazer isso de forma que não chamasse atenção, de forma que não percebessem, de forma que guardas não vissem, de forma que ela conseguisse mantê-lo oculto. Ela é uma mulher extremamente corajosa, que com certeza sentia medo a cada dia, que com certeza sentia até mesmo desespero. Talvez ela olhasse para essa criança e não pensasse: eu vou conseguir fazê-lo viver até que ele seja um homem. Mas ela olhasse e falasse: mais um dia, só mais hoje. É mais esse momento, mais esse choro, mais essa necessidade, mais essa mamada. Só que essa criança começa a crescer. O chorinho de bebê deixa de ser de bebezinho. Essa criança daqui a pouco vai precisar andar. Daqui a pouco essa criança vai precisar brincar. Essa criança vai precisar comer outros tipos de alimentos. Essa criança, ela precisa crescer. E essa mãe, ela vai segurando e escondendo essa criança até que ela tem que tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida. Mas que mãe que não é um leão para proteger as suas crias? Ah, mamães, quanto vocês que estão aqui já não tiveram que enfrentar pelos seus filhos e filhas, pelos seus bebês, pelos seus não tão bebês, pelos seus adolescentes. Dizem que os primeiros 18 anos são mais difíceis, depois fica mais tranquilo. Outros dizem que só muda a preocupação depois que sai de casa, só muda o tipo de motivo que te bota de joelho no chão, que te faz orar, que talvez te faz perder a noite. E aí casa. E aí você ganha um filho ou ganha uma filha para se preocupar com dois, ao invés de se preocupar com um só. Talvez isso nunca mude. Mas é necessário muita coragem para ser mãe, especialmente no mundo de hoje. Um mundo cheio de violência, um mundo cheio de desafios, um mundo cheio de ideologias. Um mundo muitas vezes vazio de Deus, que jaz o maligno. E uma mãe cristã precisa de muita coragem para perseverar, para criar, para proteger, para ensinar, para preparar. A primeira característica que a gente vê em Joquebede, que essa eu não diria que as mães precisam ter, porque eu prefiro crer que isso já é nato, é a coragem. E eu acho que esse é um tipo de coragem que nenhum pai entende. Obrigado, mães, pela coragem, por tudo que vocês fizeram pelos seus filhos até aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Ela escondeu esse menino. E quando não tinha mais o que fazer, ela, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, no versículo 3, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Primeiro a gente vê que, e eu vou trabalhar um pouco mais, ela é uma mulher de estratégia. Já chego na estratégia. Mas ela é criativa. Eu preciso de uma solução. E ela, para então salvar a vida do seu filho, ela olha ao seu redor, a gente está perto do Nilo. O que tem no Nilo? Junco. Tem muito junco. É o que eu tenho às minhas mãos. É junco. O que eu posso fazer com junco? Com junco faria um cesto. Eu vou então colocar betume e piche para que ele boie. Do Nilo vem o junco, para o Nilo vai voltar esse junco. Ali vai estar a salvação do meu filho. E é interessante que o cesto que ela faz é utilizado uma palavra que só aparece
2 vezes nas Escrituras. Não é a palavra que é comumente traduzida por cesto, mas é a palavra que, no único outro momento em que ela aparece, ela é traduzida por arca. Lembra da arca de Noé? É aquela palavra. Poderia-se dizer que com esses materiais, com o junco, com o betume e o piche, ela construiu uma arca para salvar a vida do seu filho. E é interessante que o mesmo betume, que é o que estava vedando a arca por dentro e por fora, é o mesmo betume que vedava a pequena arca. E antigamente muitos ligariam essas 2 histórias, sendo como se a história de Moisés sendo colocado nessa arca fosse uma forma da salvação, e era uma forma da salvação do seu povo, assim como a arca representava a salvação da raça humana. Essa arca representava a libertação de um povo. Essa arca feita pelas mãos de uma mãe representava a preservação daquele que tiraria o povo de Deus do Egito e colocaria em curso uma história maravilhosa que a gente vai ver desse povo nas mãos de Deus. Ela é extremamente criativa com as ferramentas que ela tem. Nem sempre uma mãe tem todas as ferramentas ou todos os recursos que ela gostaria de ter. Talvez ela, nesse projeto de salvar o seu filho, tenha tido muitas ideias. Talvez ela tenha passado essas 90 noites pensando, refletindo, planejando, sonhando, imaginando, projetando. E talvez muitas das ideias não fossem possíveis por falta de recursos. Aqui um comentário do que eu imagino dessa situação toda. Ela pode ter passado por tudo isso, mas ela é criativa e estratégica dentro dos recursos que ela tem à sua volta. Quantas vezes uma mãe precisa ser criativa com seus recursos para suprir as necessidades dos seus filhos? E mãe faz mágica. Mãe faz mágica com mistura, mãe faz mágica com a comida. E aí vem aquela famosa frase, quase que uma brincadeira hoje em dia, mas que tem todo sentido: onde come 2, come 3. E aí a gente brincou aqui na igreja ontem, sei lá se foi ontem, né? O povo que come, que eu nunca vi comer tanto, a gente até brincou, não, porque onde come 10, come 30, né? Então já faz logo comida para 30, mesmo que venham só 10, para garantir que... Mas brincadeira à parte, a mãe faz mágicas com seus recursos para educar os seus filhos, para administrar o lar, para providenciar para os seus filhos tudo o que eles precisam em todos os aspectos da sua vida, seja físico, seja emocional, seja espiritual. A mãe precisa ser muito criativa. E essa é uma característica que a gente vê em Joquebede. A criatividade. O que eu tenho às minhas mãos, isso eu vou usar para preservar a vida dos meus filhos, do meu filho. Isso eu vou usar agora para o nosso contexto, para a educação do meu filho. Às vezes uma mãe, ela não é uma matemática, mas ela senta de um lado de um filho e ajuda ele a fazer o exercício. E vai aprender, e vai se virar, e vai dar um jeito, e vai, se for hoje em dia, às vezes no YouTube da vida, atrás de vídeo, atrás de explicação, mas vai sentar do lado. Não, meu filho, ele vai aprender. Está com dificuldade de inglês, nunca falou inglês na vida, mas uma mãe vai dar um jeito de dentro dos seus recursos, ajudar. Meu filho está passando por uma fase difícil, passou por algum tipo de trauma, está sofrendo algum tipo de pressão na escola, bullying. Hoje em dia as crianças, elas estão tão cruéis. Muitas vezes, uma mãe vai ver os recursos que ela tem, ela vai estar junto com o seu filho
e vai, dentro das suas capacidades, oferecer o melhor para preservar a saúde e a segurança dos seus filhos. Eu estou mentindo? Se eu estiver falando alguma coisa errada, alguma mãe aqui me diz. E essa mãe nos desafia a olhar à nossa volta e ver todos os recursos. Às vezes são os menos prováveis. O recurso dela estava exatamente no rio que significava a morte das crianças naquele momento. Olha que interessante. O junco sai do rio, para onde a criança iria. E a gente vê que ela é extremamente estratégica, porque ela larga a criança no carriçal à beira do rio e a irmã fica de longe vendo o que vai acontecer. Ela vai até um local do rio, onde ela pode deixar o cesto, sem ser visto pelas pessoas à volta no rio. Ela vai até o rio, e tem que ser feito dessa forma, num horário em que ela possa passar com esse cesto, num horário em que ela possa deixar ali a criança, antes do horário que vem a filha do faraó banhar-se. Num lugar que esse cesto não seja visto por todos, mas seja visto pela filha e pelas servas da filha de Faraó. Do local onde ela se banhava. Tem muito pensamento e muita estratégia na decisão que essa mãe toma. Ela tem que pensar no fluxo, na correnteza do rio, para esse cesto não ir embora. Ela tem que pensar em tantas coisas. E ela vai e deixa ali nos carriçais. E larga o menino ali. Mas, ao mesmo tempo, fica essa criança, essa adolescente, sua filha, de olho, de longe, distante. Ela é uma mulher de estratégia e é uma mulher que confia em Deus. E aqui talvez seja o local ou o ponto em que a gente vai gastar mais tempo. A palavra diz que ela largou ali no carriçal, ali na beira do rio, entre os juncos. Algumas versões vão falar deixou. É uma palavra forte. Isso quer dizer que ela pôs a criança, ela virou de costas e foi embora. Ela largou. Talvez esse tenha sido o momento mais difícil da vida dessa mãe. Talvez esse tenha sido o momento mais doloroso da vida dessa mãe. Essa mãe, muitas mães, muitas hebreias ali no Egito, elas perderam os seus filhos. Mas essa é uma mãe que, na sua estratégia para salvar a vida do seu filho, ela tem que largá-lo, deixá-lo. Mas a gente está falando de uma mulher que cria em Deus. Ela era do povo de Deus, ela sabia no Deus em quem ela cria. Ela confiou em Deus e ela entregou a Ele o futuro e a vida do seu filho naquele momento. Ela podia ter a estratégia que fosse. Naquele momento, quem toma a vida de Moisés é o próprio Deus. Quem garante que tudo o que ela planejou, que tudo o que ela colocou em sua estratégia aconteça é Deus. Um bicho poderia ter movido o cesto. Uma correnteza diferente poderia ter levado embora. Poderia ter virado esse cesto. Quantas coisas poderiam ter acontecido? Um hipopótamo, um jacaré poderia ter acabado com essa criança. Muita coisa poderia ter acontecido ali no Nilo.
essa mãe, ela precisou confiar em Deus e confiar a vida do seu filho a Deus. Mas essa é a hora que fica difícil, porque a mãe, ela é uma leoa que vai proteger a sua cria. A mãe, ela vai com toda a coragem fazer tudo o que ela precisar para preservar o bem-estar dos seus filhos, que vai olhar e encontrar recursos, e dentro dos recursos usar de toda a criatividade para suprir todas as necessidades dos seus filhos. E tudo isso é bom. Mas a mãe, ela precisa confiar a vida dos seus filhos a Deus. Essa talvez seja a parte mais difícil. Não quer dizer que a mãe vai ter que dar literalmente as costas para os seus filhos. Não é isso que eu estou falando. Aqui significou isso. Neste momento, nessa história, significou isso. Mas a mãe, muitas vezes, para proteger os seus filhos, todas as vezes para proteger os seus filhos, vai ter que confiar em Deus. No Deus a quem você consagrou os seus filhos. No Deus a quem você confiou para que eles viessem. Nascessem com saúde. Crescessem. O Deus a quem você dobrou o seu joelho tantas vezes pedindo por misericórdia. A quem você clamou para que preparasse todo o caminho para eles, para que eles crescessem, se tornassem homens e mulheres de Deus. Vai chegar um momento em que você vai ter que confiar nele, porque toda a sua estratégia, tudo que você é, não vai ser suficiente. Nossa, mas tanta gente cria os filhos longe de Deus. Mas quantos criam os filhos para Deus? Vai chegar uma hora que talvez não haja o recurso, e é em Deus que você vai ter que confiar. Vai chegar uma hora que talvez os seus filhos vão ter que sair de casa, fazer a faculdade em outra cidade, ou até mesmo coisas mais simples como ir para uma escola, estar na mão de outras pessoas onde você não tem mais controle nenhum. Às vezes, na necessidade de trabalhar, deixar um bebê numa creche. Eu não estou colocando tudo isso como riscos, mas são momentos em que você perde o controle. E você vai ter que confiar em Deus. Confiar quando eles vão embora de que tudo o que você ensinou vai permanecer nos seus corações e eles vão permanecer fiéis. Confiar que todo o investimento que você fez, todos os ensinos das Escrituras que você deu para os seus filhos, serão usados pelo Espírito Santo para que eles consigam caminhar, para que eles consigam viver uma vida digna do povo de Deus. Vai chegar um momento em que você vai ter que deixar, mãe. Para o bem deles, que eles cresçam. E é difícil. É tão difícil que tem mãe que chora quando o filho aprende a tomar banho, porque não precisa mais dela. Eu conheço uma mãe, é bom que ela não está aqui, porque senão eu acho que eu ia dar um pouquinho de risada junto agora, mas que quando levou a sua filha para a escola a primeira vez, ela ficou uma semana com o carro do lado de fora da escola. Literalmente, deixou a criança,
sentou no carro e ficou sentada do lado de fora da escola até o momento de pegar de volta. Porque a filha podia precisar, porque deixar era difícil. Porque até aquele momento ela tinha todo o controle. Porque até aquele momento o pintinho estava debaixo da sua asa, completamente protegido. Mas chega um momento em que a gente precisa deixar. Chega um momento em que os nossos filhos vão ser colocados neste mundo. E a gente vai ter que confiar no cesto de junco que nós construímos, para que eles boiem nesse rio. A gente vai ter que confiar nos ensinamentos e no Deus em quem nós cremos, o único que controla, o único que vai preservá-los, protegê-los, guardá-los, salvá-los. Para alguns vai ser mais cedo, para alguns vai ser mais tarde, mas vai ter um momento em que temos que deixá-los. Deixar, neste caso, confiar em Deus e entregar a Deus o futuro, sabendo que daqui para frente eu não tenho mais controle, significava a vida dele. Aqui era um caso de vida ou morte. Mas vai significar sim o desenvolvimento, crescer. Vai doer, vai ser difícil, vai ser desesperador. Para umas vai ser mais fácil, para outras menos, mas esse momento existe. E a gente aprende com Joquebede que no momento em que a gente perde o controle, a gente tem um Deus em quem a gente pode confiar. No momento em que a gente já usou todos os nossos recursos de maneira criativa e estratégica, e já não dependem mais deles, a gente confia naquele de quem dependem todas as coisas e deixa nas mãos de Deus. E continua orando, e continua clamando, e continua crendo. E tem uma frase que é do Desperta Déboras, não sei se foi Desperta Déboras, aquele projeto de mães que oram por filhos, se foram eles que criaram ou se eles pegaram de alguém. Então, se for uma outra autoria, mas mães de joelhos, filhos de pé. Mães que entregam a Deus, filhos entregues a Deus. A Deus. Ela é uma mulher de coragem, criativa, estratégica, que confiava em Deus. E aí, a gente vê nos versos de 4 a 6, que ela era uma mulher de influência. A palavra diz que a menina ficou de longe observando. Existe uma coisa que eu não sei. Eu não sei se Miriam, que estava ali, pela criação que teve, de maneira proativa, decidiu ficar ali. Eu não sei se dentro de sua estratégia, Joquebede vira para ela e fala: minha filha, você vai ficar nesse ponto, porque desse ponto você tem uma visão do cesto, você tem uma visão daquela região de onde virá a filha de Faraó, e você observa o que está acontecendo. Se nada acontecer, você traz o cesto de volta. Eu não sei se... O que eu sei é que a menina ficou. Ficou sob orientação ou não, ainda assim a gente vê a influência de uma mãe ensinando uma filha. Porque sendo proativa ou sendo direcionada, ela agiu dentro daquilo que ela aprendeu com a sua mãe. A influência de uma mãe que ensina uma irmã a amar, cuidar, proteger, se preocupar, fazer alguma coisa, e a gente vê que ela tem esse ímpeto, mesmo que ela tenha sido direcionada num primeiro momento, ela toma uma decisão enquanto filha, de oferecer
a filha do faraó, para que uma hebreia possa cuidar como ama do menino. E a gente vê claramente a influência de uma mãe sobre a vida de uma filha, que de igual modo se torna inteligente, rápida, hábil, estratégica, que de igual modo consegue pensar e proteger uma criança e fazer parte de todo esse grande projeto de Deus. A gente vê sim que ela era uma mulher que influenciava os seus filhos, que ensinava e que trouxe isso para essa filha, tanto de maneira direta quanto de maneira indireta. Nós somos filhos de nossos pais, nós somos frutos da nossa criação. Tenha sido ela maravilhosa ou exemplar, tenha sido ela talvez não tão exemplar, talvez com trancos e barrancos, traumas e questões, ainda assim nós somos frutos da nossa criação e a gente carrega isso. Não tem como fugir disso. E não tem como fugir de que esta menina que olhava de longe era filha da sua mãe. E quem ela era estava diretamente influenciado por quem sua mãe foi. Essa mulher era uma mulher de influência. A gente vê esse protagonismo da sua irmã. E eu faço uma pergunta: existe alguém que pode amar mais do que uma mãe a um filho? Alguém consegue amar mais do que uma mãe a um filho? Eu acho que o primeiro instinto nosso é falar não, claro que não, você está louco. Ainda falando sobre a confiança, desculpa, só voltando um pouquinho aqui. A gente confia em Deus porque Isaías 49:15 diz que ainda que uma mãe que amamenta se esqueça de um filho, é de outra maneira, mas ele jamais se esquecerá. Nas palavras exatas, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? A gente sabe que é uma pergunta retórica. Não, uma mãe que amamenta não vai se esquecer de um filho. Mas ainda que uma mãe, que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. A gente confia em Deus porque Ele ama mais do que uma mãe. Ainda que a gente não imagina que uma mãe seja capaz de esquecer, de abandonar e deixar que um filho padeça, se ela o fizesse, esse texto vai dizer, o Senhor falando para Sião: eu de ti jamais me esquecerei, porque o teu nome está escrito na minha mão. É só para a gente lembrar quem é o Deus a quem a gente confia os nossos filhos. Ela é uma mulher que, depois de tudo isso, depois de confiar, depois de ser uma mulher de influência, depois de passar por tudo isso, ela vê Deus agindo a seu favor. O texto continuando, a filha de Faraó vê o cesto, pede à serva que pega, ela vê que é um menino hebreu que está chorando, se compadece dele. Nesse momento ela poderia ter entregue esse bebê para a morte, muito provavelmente é o que ela deveria ter feito, considerando que existia um decreto de teu pai, que todo menino hebreu deveria morrer, todo bebê. A sua irmã pergunta se ela gostaria de uma ama. Ela diz que sim. Ela chama a própria mãe do menino. E a filha de Faraó não só entrega a criança para que ela o crie, ela ainda lhe paga um salário por isso. E essa mãe, que teve a coragem de preservar a vida de um filho, que usa de todos os seus recursos para salvá-lo, que confia no Deus do seu povo,
que entrega ele ao Senhor, ao ponto de deixá-lo e confiar a sua vida, o seu futuro a Deus tão somente, o recebe de volta em seus braços para terminar de amamentá-lo, criá-lo, ensiná-lo sobre Deus, sobre o seu povo, sobre as histórias que vêm sendo carregadas em tradição oral. E quando o menino é grande, ela o entrega de volta à filha de Faraó, para que ele receba então a educação do palácio. Ela vê o resultado da confiança nesse Deus e a ação poderosa desse Deus, que ainda lhe dá a oportunidade de criar o filho até uma certa idade. E aí ela tem a oportunidade de fazer uma última coisa que toda mãe precisa fazer, que poderia não ter acontecido. A filha de Faraó poderia tê-lo resgatado, levado para o palácio, achado uma outra ama. Claro que não aconteceria de outra forma, porque assim Deus desenhou a história. Mas ela tem a oportunidade de criar o seu filho para o mundo. Ela tem que criar o seu filho para entregá-lo à filha de Faraó, para que ele receba então a educação egípcia, entenda sobre os deuses egípcios, sobre a cultura egípcia, sobre as suas obrigações como filho da filha de Faraó. A mãe precisa criá-lo para que ele possa enfrentar o mundo, para que ele possa ouvir tudo isso e não titubear de saber quem é teu povo e quem é teu Deus. Ela precisa criá-lo. Que em dado momento, vendo um hebreu apanhando de maneira severa, ele age em justiça, comete um assassinato, levado por esse ímpeto. E aqui eu não estou fazendo juízo ou não disso, mas a gente vê que ele, em vendo o teu povo sofrendo, ele age, o que o leva até a terra de Midian, e aí as coisas vão acontecendo até chegar à libertação desse povo. Mas a gente vê que ele sabia quem ele era, de que povo ele era. A gente vê que, por toda a história e tudo que vai acontecer na vida de Moisés, até mesmo a libertação do seu povo, esses poucos anos que ele passou na mão de sua mãe foram fundamentais. E ela é uma mulher que criou para o mundo, que criou para toda essa exposição, que criou para conhecer a Deus e mais para frente ter um encontro com Deus. Mães, essa é uma tarefa, ou aceitar isso às vezes vai ser tão árduo quanto entregar, quanto deixar o filho na mão de Deus e confiar em Deus, que é criá-los para o mundo. Eles não vão ficar debaixo das suas asas para sempre. Isso não vai acontecer. Eles não vão ficar debaixo da sua orientação, da sua proteção para sempre. Como pássaros, eles vão voar. E eles precisam estar prontos para viver nesse mundo. Estar prontos para serem cristãos que influenciam a sua sociedade, a sua comunidade. Cristãos que vão ter as suas famílias e vão ensiná-los a ser povo de Deus e carregar a mensagem do Evangelho, carregar a mensagem do grande eu sou neste mundo, que vão ouvir de filosofias vãs e as coisas mais loucas nas faculdades por aí, mas vão conhecer e saber no Deus em que eles creem, porque eles creem, ter a sua fé bem fundamentada. A gente precisa criar os nossos filhos para que eles vivam nesse mundo, mas não sejam desse mundo, mas sejam embaixadores de Cristo, para que eles vivam neste mundo, mas tenham a sua cidadania no céu. Criá-los para que
Tenhamos a certeza de que quando eles deixarem e saírem pelas portas da nossa casa para viver as suas vidas nesse mundo em que jaz o maligno, eles estejam prontos para isso e tenham ferramentas espirituais e um conhecimento e uma criação bíblica embasada o suficiente para que eles possam perseverar e perseverar até o fim, carregar as suas cruzes e seguir Cristo. Transformar comunidades e, quiçá, até mesmo uma geração. Às vezes você está criando o próximo Billy Graham brasileiro e não está sabendo ainda. Que mudou milhões de vidas, milhares de vidas. Talvez essa criança que você está criando para esse mundo é o próximo, eu estou pegando nomes mais próximos aqui que estão vindo à minha mente, mas o próximo Haroldo Heimer da vida, que começou um ministério de acampamento, uma coisa que parecia ser tão simples, mas que revolucionou a vida de tantos jovens, trazendo eles e mobilizando eles para a realidade de missões, transformando vidas, mas já apresentando um evangelho missional e a necessidade de carregar esse evangelho por onde eles passam. E quantos pastores e líderes hoje estão nos ministérios por conta desse ministério que começou ali com aquele homem aqui em Atibaia, num acampamento, que depois foi se estendendo para uma estância, um seminário. Hoje, 2 institutos bíblicos, fora o seminário daqui, e quanta coisa a gente vê, e quantos pastores, quantos líderes, quantos missionários não saíram dali, que estão treinando novos líderes, que estão gerando novos pastores, e o efeito exponencial da influência de um homem que foi criado para o mundo, para viver e transformar o mundo. Essa é uma mãe que já sabia que o seu filho seria entregue para a filha de Faraó, para receber as instruções de um outro povo, com outra religião, com outros deuses, com uma realidade totalmente diferente. Ela o cria para essa realidade, para este mundo que ele enfrentaria. E fica a pergunta: mães, mamães, estão vocês criando os seus filhos? Aqui eu não estou tirando a responsabilidade dos pais, estou falando mães, porque é o dia das mães, porque essa mensagem está olhando para uma mãe. Isso não tira a nossa responsabilidade como pais. Aliás, somos os sacerdotes do lar, temos que pastorear a nossa família, mas estamos criando, e quando você está sendo agente de influência na vida dos seus filhos, você está criando eles para o mundo que eles vão enfrentar. Ou para o mundo que você gostaria que eles vivessem no futuro, que talvez seja um ideal. Porque o mundo que eles vão enfrentar é feio, é difícil. Mas eu já estou com os meus filhos criados. O que isso tem a ver comigo? Vós, mulheres mais velhas da igreja, ensinem as mais jovens como filhas. Vocês estão ensinando as suas filhas com as suas experiências positivas e negativas de mãe, para que elas não repitam os seus erros e para que elas possam ser mães como Joquebede? Mamães, que Deus as abençoe nesse grande desafio de ser mãe. Mamães de filhos criados, que Deus as abençoe nesse desafio de ser mães de mães mais jovens e de moças nessa igreja, para que elas sejam mulheres segundo o coração de Deus, que aprendam e bebam dessa fonte tão rica de conhecimento, de experiência viva. Sim. Mamães, que Deus esteja com vocês. A vocês um muito obrigado.
o reconhecimento e a oração diária para que Deus as use, para que daqui, pela influência das mães, saiam grandes homens e mulheres de Deus, como Lloyd, que influenciou Eunice, que influenciou Timóteo, que foi um dos grandes líderes da igreja. Que a influência de uma mãe sobre a vida de outra mãe, sobre a vida dos seus filhos, faça sair daqui desta igreja grandes homens de Deus que vão revolucionar este século, servindo ao Senhor e glorificando o seu nome em tudo que eles fizerem. E pais, a nossa parte fica para outro dia. Mas vocês me aguardem, hein? Que Deus nos abençoe. Querido Deus e amado Pai, obrigado pelas mães. E te peço, Deus, que o Senhor dê a elas toda a coragem, ousadia, intrepidez, força, ânimo, estratégia, criatividade, confiança, para que elas sejam mulheres de influência e mulheres que, através da sua influência, sejam agentes de transformação de todo um povo, de toda uma sociedade, de toda uma realidade, como foi Joquebede, que com a sua atitude preservou a vida daquele que libertaria o teu povo. Que elas preservem na fé a vida daqueles que vão libertar tantos dos teus que estão perdidos por aí. Deus, que essas mulheres recebam de Ti todo o conhecimento necessário, que elas tenham a sede, Pai, das Tuas Escrituras, para que através desse manual elas possam passar palavras de sabedoria, verdades eternas ao coração daqueles que o Senhor colocou nas Suas mãos, para que estes, como flechas lançadas, alcancem o alvo, e não se percam no caminho, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, que elas possam tomar os seus filhos pela mão, levantá-los e guiá-los, mesmo nos momentos mais difíceis de suas vidas. Como fez Agar, quando só via a morte, mas ouvindo a tua voz, preservou a vida do seu filho e guiou. Que essas mães possam olhar para as mães e para as mulheres das Sagradas Escrituras e ver grandes exemplos, e que elas possam, seguindo-os, serem mulheres excepcionais, cristãs excepcionais, e que suas vidas te glorifiquem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, já tendo orado, recebam a bênção então, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e o poder do Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Muito bem, irmãos, já estamos encerrando. Queria apenas apresentar os nossos visitantes. Temos aqui a Bruna, é isso? Bruno, desculpa. Sobrinho, Dona Marisa, é isso? Pode ficar em pé para nós vermos onde você está. Seja muito bem-vindo, viu? Deus abençoe. Alguns avisos rápidos, meus irmãos. Dia 20, sábado que vem, dia 20/5, às 15 horas, vai ter o chá das mulheres. Tá? Então, as mulheres se preparem para esse evento. É um chá da tarde, onde vai haver aí uma confraternização das mulheres. No dia 28/5, que é o domingo, o outro domingo, não semana que vem, na outra ainda, é a reunião da UPH, plenária, tá? Às 8h30 da manhã, antes da escola dominical. Tá bom? Então, homens, aí fiquem atentos. O nosso acampamento da UMP,
que é para toda a igreja também, estão abertas as inscrições. É 8, 9, 10 e 11 do mês de junho. Então, se você gostaria de estar participando lá com os jovens, procure a diretoria da UMP, se inscreva. O primeiro lote de inscrição vai encerrar agora, na quarta-feira. Então, se você está assim ainda com dúvida, decida-se, se inscreva. E lembrando também do trabalho de sábado que ocorre na visita ao asilo. A irmã Silvinha e o irmão André têm comandado esse tempo, das 16 às 17 horas. Nós temos tido notícias muito fortes, experiências muito alegres de quão tem sido bom essas visitas lá. Então, se você deseja participar, uma vez, 2 vezes, todos os sábados, está aberto. Tá? É aberto. Entre em contato com o André, fala, eu desejo ir lá para conhecer, para saber como funciona. Tá bom? E são esses os avisos, acredito, nenhum mais. Agradecendo a presença de todos. E eu queria encerrar agora com o pós-lúdio, e eu queria convidar os irmãos a cantarmos o hino 299. Eu não comecei o culto cantando, mas vamos terminar cantando. Hino 299. Tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a todos. Logo após o hino, eu e o Brian estaremos indo à porta para cumprimentá-los, e que realmente você não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão, sem apertar a mão do seu irmão. E para as mães aí, mais uma vez, felicitações. Vamos cantar hino 299. Aqueles que puderem ficar em pé. Podem se sentar. Uma ótima semana a todos.